Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Mateus, capítulo 12, versículo, aleluia, 46. Glória a Deus. Fala assim: a mãe e os irmãos de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que está fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse alguém: eis que está ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Ele, porém, respondendo, disse, aleluia. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? E que são meus irmãos? Estendendo a sua mão para o seu discípulo, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai está no céu. Este é meu irmão, irmã e mãe. Olha só, aqui fala uma palavra de ensinamento para nós colocar em prática. Como Jesus é assim, a gente começa a dar com ele, vai aprendendo, e vamos cada dia mais sendo purificado, santificado, da maneira que nós recebemos a palavra e colocamos em prática. E aqui fala de um acontecimento no passado, que aconteceu, que Jesus tinha uma família. Jesus tinha uma mãe na terra, irmão que depois nasceu, de José e Maria, mas Jesus veio do céu para a terra. Jesus, ele já estava na eternidade, porque o Pai de Jesus é eterno, então Jesus é eterno. Veio em corpo de homem para seu sacrifício pela humanidade, para morrer na cruz, para ressuscitar e para que nós viesse ser salvo através da fé em Jesus. Se tu crer e for batizado, será salvo. Então aqui, Jesus também, na terra, Deus Pai, Deus Eterno, deu uma família para Jesus. Um pai na terra que foi José, carpinteiro, uma mãe também que foi Maria, uma que agradou o coração de Deus, que ela falou que ela era uma bem-aventurada. E tinha outros irmãos que nasceram do relacionamento de José e Maria. E Jesus tinha uma família. Eu falo que na família dele, Jesus também tinha. Ele tinha o quê? Luta, mas tinha vitória. Porque a palavra de Deus fala que os nossos inimigos serão da própria família. Por isso que Jesus falou: não vim trazer paz na terra, vim trazer espada. Porque se levantarão dentro da família, um contra o outro. Por isso que, de vez em quando, acontece uma briga entre o marido e a mulher, o filho não quer obedecer a mãe, quer ser rebelde, a filha. Então isso acontece. Mas se nós buscar Jesus, se nós estiver na vontade de Jesus, se nós estiver orando, crendo, Jesus vai mudar a situação. Jesus faz, sabe que a maldição se transformar em bênção. Mas cabe a um se levantar pela família. Cabe a alguém ser pacificador, para saber lidar com os conflitos da família, conflito do bairro, conflito em outros lugares. Porque no mundo teria aflição, mas tem ânimo. Eu venci. E nós vamos vencer, Jesus venceu. Aleluia, glória a Deus. E na família de Jesus também tinha os irmãos dele. Aleluia. Que tinha inveja de Jesus. Outro não estava crendo, era incrédulo. Teve que falar: Senhor, tu vai para a festa? Eu vou depois. Vocês vão me ver para a festa lá em Jerusalém, e depois eu irei e eu. E na hora da conversa, um falou assim: Jesus, mostra o que tu tem, o teu poder, mostra para as pessoas. Mostra o milagre que tu faz. Mas Jesus não está para aparecer. Jesus não buscava fama. Ele veio para salvar o perdido, para salvar o pecador que se arrepende.
Jesus veio para os aflitos, atribulados, aquele que clama, socorre que eu estou perecendo. Aquele que pede, Jesus veio para ajudar aqueles que estão no fundo do poço. Porque Jesus, Ele é o Salvador. Ele faz milagre. Então aqui, até os irmãos de Jesus tinham e já vence, velho. Outros não estavam crendo, outros criticavam de Jesus. Mas Jesus continuou fazendo a obra. Porque Jesus tinha um Pai. E a vontade do Pai que ia prevalecer na vida de Jesus. Toda vez que ele falava na terra, ele falava: eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Meu Pai mandou falar, estou falando. E o discípulo perguntaram para Jesus: bota o nome do Pai, mas todo o tempo que estou convosco, você não conhece o Pai. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai, porque Jesus é aquele que está falando do Pai, e ele também é o Filho de Deus. Ele é Deus. Quem tem um filho, tem um Pai. Quem obedece o Filho, obedece o Pai. Então aqui, fala aqui muito da família de Jesus. Até os irmãos dele não estão obedecendo Jesus. Como Deus, como Filho de Deus, que Jesus é Deus também. E Jesus estava fazendo missão. Às vezes os irmãos dele estão ajudando ele na obra, servindo, fazendo alguma coisa, que era multidão, os irmãos dele estavam lá fora. Quantas pessoas estão lá fora? Às vezes ele está ajudando, está lá fora. Quando eu falo de fora, fala até do mundo. Por isso que Focadinho fala assim: ficarão os de fora. Ficarão de fora, vão ficar. Então, os irmãos de Jesus precisavam de salvação. E a salvação estava tão perto dele, que era Jesus, ele estava lá fora, querendo chamar Jesus. A mãe dele querendo chamar ele da missão do Pai. Mas Jesus, como era fiel, o Pai eterno, fiel ao chamado que o Pai tinha entregado, Jesus repreendeu aquele mensageiro. Mensageiro que foi para atrapalhar, ó. Mensageiro que chegou. Jesus atualmente lá fora. E tuas irmãs estão lá fora, querendo falar contigo, Jesus. Então aquele homem chegou lá para tirar Jesus de dentro para fora. Mas aquele que está lá fora tem que entrar para dentro da presença do Senhor. Aquele que está lá fora tem que correr para perto da palavra de Jesus que salva, cura de dentro. Aquele que está lá fora precisa de ser alcançado. Então Jesus está onde? Está no meio da igreja. O cabeça da igreja tinha uma responsabilidade com aquele que está ouvindo a sua palavra. Então Jesus fala assim: para aquele homem, e aqui ó, ele porém respondendo disse ao que ele falar: quem é minha mãe e que são meus irmãos? Ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha só. E estendendo a sua mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. É forte isso aqui. Deve dar essa palavra forte para nós. Porque Deus quer dar para outro nível. Não deve que ser só criança, não. Deus quer levantar pessoas maduras. Crianças aí que estão pulando. Isabel é criança, pulando por baixo. O Senhor vai dar crescimento espiritual para mim e para você. A vontade de Jesus é levar nós para o amadurecimento espiritual. Para comer o feijão, não para ficar só no leitinho. Então, quantos tempos tu já tem servido a Jesus? 5 anos, 6 anos? O Senhor quer te dar uma unção, quer te dar o dom para trabalho de presença. O Senhor quer dar o crescimento, nós temos que crescer na graça e conhecimento. E aqui fala que Jesus está dando, sabe o que? Um feijão para o seu discípulo. E os irmãos dele não estavam no feijão ainda estavam no leitinho. De vez em quando estavam querendo até atrapalhar a obra do Senhor. Precisando, sabe do que ainda da intercessão de Jesus. Pai, perdoa ele porque não sabe o que faz. Ao invés de estar ajudando na obra, estava precisando, sabe, da misericórdia de Jesus. Aqueles irmãos e irmãs de Jesus que queriam tirar ele da presença do Pai. Mas Jesus, ele foi fiel até a morte. Porque era a missão dele. E ao terceiro dia ressuscitou. E o véu se rasgou.
de cima para baixo. Hoje nós temos acesso para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É para mim e para você, crescimento espiritual. E aqui fala mais na frente. E estender a sua mão para os seus discípulos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olha só. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só. Jesus estendeu a mão para os seus discípulos e falou: esses são meus irmãos e minhas irmãs. Discípulos. Discípulo é que faz a vontade do Senhor. Jesus falou: meu discípulo. Quando fala discípulo, aquele que vive para Deus. Discípulo. Fala aqui: o membro é uma coisa, congregado é um nível, que congregou, que se batizou nas águas, se batizou no Espírito, tem um compromisso com a igreja local, tem um chamado, isso não é o quê? Um membro de igreja. Mas discípulo é muito mais. Discípulo, ele está no patamar elevado. Discípulo é que faz a vontade de Deus. Jesus falou: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, aquele que faz a vontade do meu Pai, são meus discípulos. Ele apontou para o discípulo. Discípulo. Discípulo, seguidor de Jesus. Discípulo, aquele que renuncia e tudo que atrapalha para agradar o coração de Jesus. E fala aqui, discípulo, pode falar do discípulo dele, que começou, sabe o que? A vida na terra. Deus também chamou muito como discípulo. Abraão foi um. Que Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, abre uma terra que te vai oferecer tu uma bênção. E fala aqui, discípulo de Deus, Abraão, saiu da terra dele, só com Sara e o Ló, disse: eu vou contigo, tio, então vamos, irmão. Fala que ele não sabia nem onde ele ia, mas o Senhor ia dando direção. O Senhor ia dando direção, é por aqui, é por aqui. Discípulo aí obedece a voz do Espírito. O Senhor dá direção para ele, faz tudo direitinho. Eu só disse: olha, como tu está me obedecendo, eu vou te abençoar. Discípulo daquele que obedece a palavra do Senhor. Eu vou te abençoar. Discípulo recebe uma unção especial. Porque olha, tem homem que tem unção, homem que não tem unção. Porque discípulo ele recebe a unção especial. Discípulo é aquilo que o Senhor deposita, porque vai dizer sim para ele, vai fazer a vontade dele. Discípulo. E fala aqui, o discípulo Abraão saiu. Eu só disse: olha, como tu é obediente a mim, eu vou te dar um filho. E tu vai ser pai de multidão. Conta a estrela do céu, ele não conseguiu. Conta a areia do mar, ele não conseguiu. O homem não conseguiu, porque o homem tem limite, até na matemática, mas Deus é ilimitado. Deus é dono da ciência, da matemática. Deus conhece cada estrela, chama pelo nome dele. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, não consigo, mas ele consegue. Aí Deus falou, ele creu nesse Deus. Ele fez a vontade do Senhor. Deus deu para ele o Isaac. E o Senhor, na hora, provou Abraão, disse: me dá o teu filho Isaac, dá ele para mim, sacrifique ele para mim. O discípulo, ele não tem como dizer: não, é meu filho, não mata. O discípulo obedece a voz do Deus que dá vida e tira a vida. O discípulo, ele está, sabe o quê? Obedecendo e sabendo que Deus está no comando, no controle. Ele ouviu e disse: se Deus me deu, Deus tem poder também até para ressuscitar. Se Deus me deu, minha mulher é estéril, se ele abriu a madre dela, como Deus não pode fazer um milagre? Mas se ele mandou eu fazer isso, porque alguma coisa o Senhor vai agir ao meu favor. O discípulo não tem que questionar: por que Deus? Por que Deus? O discípulo não, ele só obedece. E ele foi lá, pegou o cutelo, pegou, sabe o que? A lenha, colocou, sabe onde? Para Isaac carregar. Isaac já estava maiorzinho, tinha força para carregar a lenha. Aí, meu filho, a lenha. E levou mais 2 homens, subiu lá na frente: fica aqui, vocês dois, eu vou lá em cima da montanha, sacrificar.
eu e o meu filho vamos sacrificar lá. E o filho olhou, não viu nem um carneirinho, não tinha nem uma ovelha. Papai, eu não estou vendo aqui uma ovelhinha, papai. Só estou vendo o cutelo e aqui a lenha que eu estou carregando. Onde está isso, papai? E o pai, conhecendo que Deus é Deus, disse: meu filho, Deus proverá. Olha só, ele disse: Deus proverá, Deus está no comando do controle. Subiu, amarrou o filho, e o filho lá, e quando ele ia entregar para Deus, irmão, sabe quando você vai gritar: ei, homem, não faz isso, ei, Abraão, não faz isso. Tu é obediente a Deus, tu teme a Deus, não faz isso. Na hora, o homem para a mão dele, irmão, porque o discípulo obedece a voz de Deus, que é o dono da vida. E Deus queria só ver onde estava o coração de Abraão. Se estava no filho ou se estava na vontade de Deus. Deus nos prova, irmão. Deus nos prova. E na hora quando o Senhor olhou, disse: Abraão, ele me obedece. Abraão, ele é fiel comigo. E Abraão também vai fazer dele uma grande multidão. E depois o Senhor proveu, a ovelhinha saiu lá do mato e ele sacrificou. Deus provou, o discípulo é provado e aprovado por Deus, porque o discípulo sabe que o Senhor vai levar ele para outro nível de obediência, de fidelidade, de compromisso. O discípulo é aquele que segue a Jesus, que segue. Isso é discípulo. E Jesus olhou e disse: olha, minha mãe e meus irmãos são esses. Contou para o discípulo. O discípulo é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Discípulo. Falando agora o discipulado de Jesus. Jesus chamou Pedro: vem, Pedro, me segue, que vai ser pescador de homem. Vem, Tadeu, me segue, que vai ser pescador de homem. Vem, Tomé, me segue, que vai ser pescador de homem. Vem, Felipe, me segue, que vai ser pescador de homem. Foi chamando. 12 ele chamou, até Judas foi no meio. Judas era para ser discípulo, mas ele se endureceu para causa de Deus. Se endureceu, começou a ganhar dinheiro. O Judas foi o tesoureiro. Começou a ganhar muito dinheiro e cobiçou dinheiro. E Jesus, como discípulo, que estava ensinando, Jesus era discípulo de Deus Pai, fazer a vontade do Pai, agora está ensinando a igreja aqui na terra. E Jesus ensinou a todos eles. E fala que todos eles tiveram a oportunidade de ser discípulo. Só um que se perdeu, que foi Judas, porque o inimigo estava usando ele. E ele deixou o inimigo usar. Mas o outro não. O outro, na hora, quando ele veio querer usar, ele repreendia: sai, Satanás, de Pedro. E Pedro, na hora, o Senhor intercedia. E Pedro, na hora, via que estava errado. E Pedro, na hora, perguntava: quantas vezes eu tenho que perdoar? Uma vez, Senhor, não, 70 vezes 7. E teve treinamento para todos. O discípulo tem treinamento. O Senhor repreendia, o Senhor intercedia por ele. Todos eles estavam, sabe o quê? Sobre uma luz maior que a luz de Jesus. E fala aí, ele foi discípulo, ele não está jejuando, o discípulo de João jejua. O discípulo do lado dos judeus também jejua, lá dos fariseus jejua, só o teu que não jejua. E ele falou: por acaso se o noivo estiver perto da noiva, vai ter jejum, vai ter só festa, não está junto da noiva. Vai chegar um tempo que o noivo vai sair de perto e vai ser necessário jejuar. E Jesus perto de discípulo. E o discípulo ficar alegre porque ele está ensinando na prática. Jesus ensinava, mas estava o quê? Na frente. Na hora de uma tempestade, os discípulos deram conta. Pedro, que sabia conduzir um barco, perdeu o controle do barco para o quê? Para o vento e para a água. O vento foi forte, a água subiu, a correnteza foi tão forte que subiu as maresias. E Pedro, na hora, não deu conta, gritou: Jesus, acorde, nós estamos perecendo.
Jesus estava, sabe onde? Dormindo na tempestade. E o discípulo apavorado da tempestade. Por isso que Jesus, ele estava formando o discípulo pela palavra. Porque a palavra, ela fortalece, dá crescimento. E a palavra de Deus gera fé. Fé é maior. E Jesus ensinando, quando a fé dele era pequenina, Jesus, ore com a fé até quando estarei convosco, porque o Senhor iria para o Pai, mas ia usar a igreja aqui na fé, porque o Espírito dele é usar na fé. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é salvo. Se tu crê, tu é renovado. Se tu crê, tu é curado. Tudo é pela fé em Jesus que o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. E o discípulo, ele estava sendo treinado por Jesus. Jesus Cristo, o mestre, professor, ensinando o discípulo na prática. E aí trabalhando junto com Jesus, servindo a mesa. O discípulo, ele serve, irmão. O discípulo. E tem uma hora que teve uma conversa que um estava querendo ser maior do que o outro. E Jesus teve que entrar e dizer: traz uma criança para mim, veio uma criança. Jesus pegou uma criança para dar um ensinamento sobre servir, sobre ser pequeno. Disse para ele: traz uma criança, está aqui a criança. Disse: olha, o menor, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser maior tem que ser menor, como essa criança, e servir a todos. Ele está ensinando. Verdade, aleluia, Deus. Está ensinando a servir, porque hoje tem pessoa que não está em qualidade de cima, só quer pedir, me dá, me dá, me abençoa, me dá, mas não faz nada para Jesus, irmão. O discípulo aí serve, o discípulo ele fala, o discípulo aí está trabalhando junto com Jesus. E aí não vê a bênção, você fica triste. Por que Deus não me abençoa? Não faz nada para Jesus. Não obedece nem a palavra. E quer bênção. E aí ele não se anda. O inimigo vem para matar, roubar, destruir, ficar perturbando as famílias. Mas toda pessoa se coloca para aprender. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra, para conhecer desse livro. Toda pessoa coloca em prática, irmão, é discípulo de Jesus. A palavra do Senhor é para colocar em prática, porque Satanás podia viver em Apocalipse, que é rebelde e não obedece. Por isso que fala que tem o joio e o trigo, todos eles crescem igual, só que o trigo ele dá o quê? Ele dá fruto, mas o joio não dá fruto não. Por isso que tem o bode e tem a ovelha, porque a ovelha obedece a voz do seu pastor, é a voz de Jesus pela palavra, obedece. E o pastor que é Jesus, quando está vendo a pessoa praticar a palavra, ele conhece sua ovelha, ele chama pelo nome dela, pelo nome dele. Isso eu tenho uma experiência no meu particular com Jesus. Eu estava em casa há certo tempo, o Senhor chegou comigo, eu estava deitado, dormindo, estava tão bom sono, dormindo, a voz veio: aí, te levanta, está aí. E na hora ele disse: quem é? Só eu. Te levanta, pastor José. Falou meu nome: te levanta, pastor José. Glória a Deus. Só disse: te levanta, tu é pastor. Pastor José me chama pelo nome. Então, Jesus nos conhece, nós chamamos pelo nome. Quem dá pedido é o diabo que dá pedido, irmão. Quantas pessoas que estão no mundo inimigo colocam pedido, todo pedido feio, mas Jesus nos chama pelo nome nosso, pelo nosso nome. Aleluia. Está querendo dizer: vai fazer a minha obra. Tem uma mulher que está doente. Eu disse: onde é, Senhor? E o Senhor me deu a direção, sair, e o milagre aconteceu, irmão. E se eu fico lá, eu não vou não. Era de cabelo, ficar doente. Mas quando Deus manda a gente ir, porque Ele vai na frente e o milagre acontece. Eu cheguei lá, o milagre aconteceu. Então o discípulo aqui ouve a voz do Senhor. E aqui fala, e naquele momento, o Senhor está ensinando. Discípulo é aquele que serve, aquele que trabalha. Discípulo é esse. E fala que o Senhor ensinou de 12. Só o que você perdeu que foi justo.
que não deixou, ele se endureceu, ouviu mais a voz do Satanás do que a voz do Mestre Jesus. A proposta do inimigo veio a ser o prato dele, veio para ajuda. Parecia uma moedinha, 30 moedas lá, que naquele tempo dava uma quantia alta. E na hora ele olhou e cobiçou, porque o inimigo já estava trabalhando dentro dele. O amor de dinheiro, raiz de todos os males. Jesus ensinando o discípulo a amar ele. E um se perdeu porque amou as coisas. E na hora ele entregou Jesus. E foi lá, pagaram ele. Entregou Jesus, foi lá, deu um beijo da traição. Mas tinha discípulo que estava andando na fidelidade. E fala que alguns se destacaram. Porque o ensinamento foi forte para o discípulo. Fala que Pedro se destacou, irmão. Pedro, ele renunciou a espada, não tinha mais espada, porque andava armado. Mas começou a andar com Jesus, foi muito ministrado sobre o perdão, sobre o ser humilde. Ele falava, aprende de mim, que eu sou manso de coração. Aleluia. E Pedro, ouvindo a voz, entrando no coração de Pedro. E Pedro chegou ao tempo, eu não quero mais essa arma, não. Por quê? Porque quando eu usava a arma carnal, a arma que feriu a orelha do soldado Malco, o Senhor repreendeu ele. Se eu quisesse alguém para me proteger a segurança, orava meu Pai, enviar 12 legiões de anjos. Glória. Só hoje já fazer estrago mais de 12 legiões. Uma legião é de 3 mil, 5 mil, irmão. E ele falou assim: olha, meu Pai tem milhares de anjos que não dá nem por segundo contar, porque é tanto anjo que tem sobre o comando de Deus, irmão. Anjo de adoração, anjo de guerra, anjo poderoso, irmão. E na hora ele falou assim: olha, foi lá, pegou a orelha do homem lá, fez o milagre, Jesus mostrou a misericórdia. Oh, glória. Pedro estava, sabe que o coração cheio de raiva, de ira, e Jesus lá, cheio de amor, de misericórdia, foi lá, colocou aqui a orelha do soldado que queria prender ele, que estava armado, chegou lá e prendeu Pedro, colou a orelha dele, lá fez o milagre, restaurou a orelha, e depois disse para Pedro: Pedro, não faz isso. Pela espada tu feriste, Pedro. Pela espada tu serás ferido. Pedro tirou o sangue, demorou muito no tempo que Pedro foi para a cruz. Vocês vão fazer o quê? Tu vai morrer, porque na cruz, pendurado, vai ser dolorido, vai sofrer muito, mas eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Se vocês quiserem, eu quero que vocês coloquem de cabeça para baixo, esse é meu pedido, coloquem de cabeça para baixo da cruz. Aí foi pregue na mão de Pedro, no pé dele, sangrou, saiu sangue, o Senhor falou e se cumpriu. Pedro virou a orelha do soldado e Pedro também saiu sangue na mão dele, lá foi para o céu. Porque o coração dele estava voltado para fazer a vontade de Jesus. O coração dele estava pronto, sabe o que? Para morrer pela vontade de Jesus, porque sabia que ia ressuscitar do reino de Deus. Por isso que fala: não temei o homem que pode matar o corpo, mas temei aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Quem é? É o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, que criou o inferno com o diabo e o demônio, e que tem a chave também da morte do inferno. Esse é Deus poderoso. Esse nós temos que tremer e temer, porque Ele é poderoso. Ele é o Salvador. Ele é o que dá vida e tira a vida. É Deus Pai. Estamos respirando, porque Ele soprou fogo de vida em nós. E aqui aconteceu isso. Mas quando Pedro, ele se converteu, a promessa se cumpriu, irmão. Porque Jesus falou assim para Pedro: Pedro, quando tu te converter, apacente teus irmãos. Então, o homem tem só que se colocar na vontade de Deus. Tudo que nós aprendemos temos que colocar em prática. Porque quando mais o Senhor vai dar, mais nós somos cobrados. Quando mais o Senhor investe em nós, mais Ele quer ter resultado, irmão.
O Senhor só investe nas pessoas que vão dar, sabe o quê? Que vão dar fruto. Você vê aquela árvore? A árvore, o Senhor estava com fome, o discípulo com fome, e aquela árvore não deu nenhum fruto para comer. Aí o Senhor amaldiçoou a árvore. E no outro dia ela secou, estava seca a árvore. E João Batista falou assim: olha, o machado já está pronto. João Batista, o profeta, o machado já está pronto. A árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo para ser queimada. Então Jesus ele quer ver de nós, mas ele quer que nós tenhamos compromisso, fidelidade com ele, responsabilidade. Ele não vai investir em criança, porque criança não dá valor das coisas, irmão. Se tu der um celular para uma criança, ela pega e dá uma pedrada. Não dá valor naquilo que a pessoa sua para conseguir. Mas quando Deus investe em nós temos que valorizar tudo aquilo que Deus nos dá. Valorizar. Então a criança não sabe o que é suor, não sabe o que é esforço, mas nós sabemos. Então assim que é com Deus, Ele só investe em nós, porque Ele sabe que nós vamos estar dando para Ele o que? Resultado. No meu talento, o Senhor fala sobre talento. Ele deu 5 talentos para um, conforme a sua capacidade. Conforme a capacidade, irmão. Um recebeu 5 talentos. E o outro recebeu 2 talentos, conforme a sua capacidade. E o outro, 1 talento, conforme a sua capacidade. E aquele que recebeu 5 talentos, ele foi, ele trabalhou, ele produziu. E quando o dono chegou, o dono do que entregou os talentos para ele, ele disse assim: vamos acertar a conta agora. Eu cheguei, olha, tu me deu 5 talentos, eu trabalhei, eu subi a camisa, eu consegui, sabe o que? Mais 5, tem 10 aqui. Olha, ele falou: muito bem, servo bom e fiel, tu fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria, entra na fé do teu Senhor. Olha só. Então o Senhor ficou alegre, Jesus fica alegre quando eu estou o quê? Recebendo tudo que Ele nos deu e colocando em prática. Tem pessoa que tem, sabe o quê? 5 talentos trabalhando. Tem pessoa que pediu para Deus, Deus deu o dom da palavra, Deus deu o dom da revelação, Deus deu o dom do canto. Irmão, conhece homem que os filhos de Deus usaram para fazer composição, os filhos de Deus usaram para cantar, olha, e para tocar instrumento, era 3 coisas que ele tinha. Então é Deus que dá, e nós temos que colocar em prática. Não tem que enterrar o talento não, porque vai ter acerto de culto. Quando o Senhor for acertar conta com a igreja dele. Então, aquele que está trabalhando, continua usando os teus talentos, as tuas ferramentas de trabalho. Quando era novo, eu pedi para Deus, não sabia. Senhor, me dá, eu quero. E depois eu falei a palavra de quando mais eu dou, mais eu quero. Quando mais eu dou, mais eu vou cobrar. Isso é assim. E tem um momento, irmão, que eu tenho que fazer algo essa mãe. Deve me levar ao hospital, de repente. O Espírito de Deus me leva no hospital. Fala para ele, para ele se reconciliar, fala para ele. E eu falo de Jesus, falo. E o Senhor, quando ele tem, leva logo para ficar seguro, para não pecar mais, para não perder mais Jesus, não tem que perder ninguém. Quando o Senhor vê lá no futuro que ele vai dar fruto, ele cura, ele levanta para testemunhar que Jesus é salva, cura e libera, vai dar fruto na terra. Mas quando Deus me manda, eu vou lá. Eu vou lá, eu abro a boca, e eu olho o enfermeiro, saiu de terra, chegou junto, porque Deus investiu em mim. Então, o talento que tu tem, coloca em prática. O que foi que Deus falou contigo? É para te adorar a Ele? Então cante. É para te interceder? Então e fica intercedendo. Porque conforme tu ora, lá dentro trabalha, salvando, curando, libertando. É isso. Aí o outro que tinha, sabe o quê? Tinha 2, foi e conseguiu trabalhar e conseguiu mais. Senhor, tu me deu 2, tem 4. O homem ficou alegre, Jesus fica alegre. A minha igreja está trabalhando, estou vendo resultado, estou vendo salvação, estou vendo milagre, estou vendo cura. Nós somos o corpo de Cristo, irmão. E Jesus ele conta conosco para a obra dele.
Jesus fala assim para o discípulo: vão e ensine e faça discípulo de todas as nações. Ele falou para ir fazer discípulo de todas as nações, fazer discípulo. Então Jesus mandou nós ensinar, ensinamento da igreja, ensinamento. O ensinamento é fazer discípulo, porque a palavra de Deus, ela vai levando a pessoa a aprender e colocar em prática. Então, o ensinamento é para obedecer, para ser discípulo. Ensinar, fazer discípulo, discípulo de Jesus. É o discípulo de Jesus, para seguir Jesus, ensinar para ser discípulo de Jesus. Porque Jesus que morreu por nós, ressuscitou, está vivo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É discípulo de Jesus. Tem o que fazer para seguir Jesus. E aqui o Senhor manda fazer discípulo. E aí, quando Pedro se converteu, aí se cumpriu a palavra. Agora Pedro não anda mais na vontade dele mais. Não anda mais com armas carnais, que são a obra da carne, que é a prostituição, impureza, lascívia, tudo isso, a obra da carne, inimizade, porfia, a obra da carne. Essa obra já ficou para trás. Quando era novo, eu competia na corrida, mas depois você já lutou comigo, irmão. Comecei a ler a palavra, a obra da carne, porfia, eu estou porfiando. E certa noite o inimigo chegou comigo, quando ela estava crescendo na graça do conhecimento. Me dá uma medalha. Eu disse: medalha? Eu tenho coisa mais importante para falar para ti, eu tenho Jesus. Eu falei: mas esse homem aí não era nem inimigo, era um bruxo que veio para querer vir contra mim. O Espírito de Deus prega para ele. Eu preguei com um bruxo no mundo espiritual, falei de Jesus. Tu quer Jesus? No final, quase que ele não fala de muitas coisas de servir a Jesus. Eu quero, então recebe isso aí nessa vida aí para Jesus. Aleluia. Sabe o que é, irmão? Ele está furioso porque a competição era uma brecha na minha vida. Depois disse: Senhor, eu não vou mais competir, não, Senhor. Mas deixa eu treinar pelo menos um dia da semana, só para não ficar muito barrigudão. Vai ficar preparado para pregar a palavra. Ele balança o meu corpo, Senhor. O Senhor, ele permite mais, só que essa eu não fico mais competindo, não. Eu vou só comer para o filho. Porque também pecado, as obras da carne, porfia, pecado, obra da carne. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai aprender essas coisas. E quando a gente começa a aprender, o Espírito de Deus trabalha na nossa vida. Mas eu não quero mais isso. Eu quero agora avançar. Eu quero Jesus. Eu quero ser imitador de Jesus. Imitar Jesus, irmão. Glória a Deus. Discípulo imita Jesus. E o que é que Jesus faria numa discussão? Jesus já fica calado e usa a arma do silêncio. Mas quando um fala, não quer falar com eu, já está discutindo o marido com a mulher. Mas Jesus, ele ficava calado quando estava discutindo, querendo bater nele, ficava calado. O Cordeiro de Deus foi mudo. Por quê? Porque era necessário. Então hoje nós temos que aprender com Jesus. Aprender a perdoar, aprender a ser humilde, trabalhar na obra do Senhor com alegria e com prazer. Com alegria e com prazer. Tudo que tiver na nossa mão, faça. Temos que fazer agora. O que nós podemos aprender com Jesus? Muitas coisas. O discípulo andaram com Jesus e não sabiam nem orar, Jesus ensinou. E o Senhor nos ensina a orar, o Senhor ensinou. Falou ao Pai Nosso que está no céu, foi ensinando ele. Ensinou. Depois ele começa a ensinar o Pai Nosso, até está escrito hoje. Mas com o tempo os discípulos começaram também a ser inspirados para fazer as suas próprias orações. Jesus só ensinou a primeira, depois ele teve que aprender a fazer a oração dele. Porque Jesus já começou a fortalecer, começou a soprar sobre ele o vento do Espírito Santo, dar redor para ele, investimento de poder. E com o tempo o discípulo agora está orando, o discípulo ora com as suas próprias palavras, porque eles são inspirados pelo Espírito
descansando para orar a oração. Orar sem cessar. Jesus falou, você disse, orar sem cessar. Discípulo é fiel com Deus. Fidelidade ao Senhor. Jesus falou assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida para o discípulo. Jesus ensinou muito o discípulo. Vamos falar, Senhor, deixa o primeiro enterrar o morto, deixa o morto enterrar o seu próprio morto, vem e segue. Porque eu quero usar você para aqueles que estão respirando ainda. Já morreu, já foi. Você está com Jesus, está no céu. Se você morrer na iniquidade, o capeta já levou. Só tem dois lugares, o céu e o inferno. Mas eu não quero que nenhum vá para lá. Mas muita pessoa está indo porque escolheu a escolha errada. Mas a vontade de Jesus é salvar tudo. Não quer que não se perca, mas quando vem necessário. Eu disse, você já deixa me despedir do meu pai, da minha mãe. O Senhor disse, vem e segue. Aquele que não tomar a mão do arado não é digno de mim. O Senhor falou, discípulo, coloca Jesus em prioridade na sua vida. Prioridade é Jesus. Prioridade é Jesus. Sabe por quê? Porque o discípulo, quando ele coloca Jesus em prioridade e fala, Jesus, tu é o cabeça. Tu dá direção, eu faço. Tu fala e eu obedeço. E quando o homem faz isso, irmão, ele tem autoridade e poder sobre a família. Porque ele está obedecendo a Jesus, que é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da família. E Jesus está na casa, atrás do homem. Jesus está abençoando a família, a esposa, os filhos. Porque o homem agora está na vontade de Jesus. E aí a promessa se cumpre. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então a vontade de Jesus é em primeiro lugar. Depois é a fé em Jesus que acontece o milagre. Porque hoje a pessoa diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Por que não está acontecendo? Porque você não deixou Jesus ser ainda cabeça da tua vida, homem. Mas se tu colocar Jesus como cabeça da tua vida, Jesus vai falar, tu vai obedecer. Jesus vai te dar direção, tu vai obedecer. O homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Quando o homem faz plano, Jesus faz o plano dele. Aí Jesus diz assim, meu plano é melhor do que o teu. Ei, obedece meu plano aqui. Porque hoje teve homem que foram abençoados. Porque o homem ele fez plano e Jesus fez o dele. E Jesus disse, vou ver se ele vai fazer a minha vontade. Foi quando é discípulo faz. Ei, tu vê meu plano é ser médico. Mas tu não vai ser médico, não, tu vai ser evangelista. Aí chama o homem. Rei Soares era para ser médico, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi evangelista. Porque ele falou, não, tu não vai ser médico, tu vai ser evangelista, e eu vou te dar o dom da cura, e tu vai orar, o meu Espírito vai curar muita gente no meu nome, tu vai orar e eu vou fazer milagre no meu nome, vou fazer milagre. Pela medicina, e operar uma pessoa podia ser usada muito pouquinho na medicina, mas como obedeceu o projeto de Deus, de Jesus, ele ora, a pessoa é curada, ele ora, muitas pessoas recebem milagre, porque ele decidiu fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus. Isso é discípulo. Isso é discípulo. Mas quando o homem quer ir pela sua própria vontade, ele perde. O inimigo vem para matar, roubar, destruir. Ele perde. É só misericórdia de Deus para o homem não ser consumido. Quando Deus quer ter misericórdia, quando Deus está dando oportunidade, mas discípulo é isso. Discípulo é aquele que obedece ao Senhor. Discípulo é aquele que chegou perto de quem? Da autoridade da terra. Fala do governador lá, autoridade. Os fariseus eram homens de autoridade, homem religioso. Tinha o sumo sacerdote que comandava lá em Israel. Disse, olha, não prega mais nesse nome. Não quero que você fale de Jesus. Não prega mais isso. Depois de pegar uma surra. Ele ainda, sabe o que? Falando para ele não pregar. E já tinha apanhado, irmão. Aí iam olhar para outro iria ainda, apanhando rindo pela cara de Jesus. Apanhando com alegria. Quem hoje faz isso? Só que é discípulo. Se for chutar o outro, já quer dar o burro, já quer pegar o cabelo, é mulher brigando, é homem brigando. Mas discípulo é diferente. Ele olhou um para o outro, sangrando, panela espantada, riram ainda.
riram, o corpo estava sofrendo, mas o espírito, a alma estava alegre, porque estava fazendo a vontade de Jesus. O discípulo estava agradando o coração de Jesus, que importa é agradar a Deus, não o homem. Ele fala que importa é agradar a Deus. É melhor obedecer a Deus do que o homem. O homem era autoridade, mas Deus é a maior autoridade. Rei do Rei, Senhor do Senhor, Deus é a maior autoridade. Sabe por quê? Porque teve uma autoridade na terra que foi dar um discurso, bateu o palmo, aí só me fala como Deus. Fala que na hora esse povo recebeu, e na hora depois do discurso ele disse, ele recebeu esse elogio, recebeu isso aí, a glória para mim. Ei, bichinho, come tudo por dentro. O bichinho velho comendo, saia pelo ouvido, saia pelo nariz, e o homem caiu lá e saia bicho para todo lado, porque não glorificou a Deus. Só Deus, que Ele é poderoso, só Deus que merece glória e louvor e honra. O discípulo tem que reconhecer, quando Deus usa ele, tem que dobrar o joelho. Senhor, obrigado, se o Senhor me usou. Obrigado, Espírito Santo, eu sou só instrumento, toda a glória para ti, o louvor e a honra. Discípulo, ele sabe que ele agrada o coração de Deus, ele agrada. Tem o termo de Paulo, que o homem era tão usado. Paulo, o lenço dele, ele me dá o teu lenço para levar o senhor que estava sobre ele, o suor dele, o lenço dele, a pessoa era curada, irmão. E Pedro, a sombra dele curar, por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Jesus, a vontade do Mestre. Ficou na história esses homens. Hoje pode acontecer comigo, com você, se você obedecer a ordem de Deus, fazer tudo que o Senhor manda. Tu pode ter uma unção poderosa na tua vida, pode ajudar pessoas que estão caídas, que estão oprimidas, pode ajudar a tua família, para orar, para interceder e ver a mão do Senhor se movendo através da tua oração, através das tuas palavras. E fala que isso aconteceu. Os discípulos fizeram isso. Porque a obediência veio uma unção muito forte sobre ele. A obediência. E todos eles aconteceu um milagre. Porque ele falou: olha, se vocês me obedecerem, tudo que vocês pedirem, no meu nome, eu darei para vocês. Se vocês me obedecerem, tem isso. E obedeceram a Jesus. E fala que o Senhor fez isso. Uma pregação de Pedro, que agora se converteu, treinou a aceitar Jesus. E ainda tinha mais outro, Apolo. Apolo foi o homem que pregava a palavra de Jesus, e as pessoas recebiam o Espírito de agir naquele momento. E fala que tinha um pessoal que seguia Paulo, Pedro, outro Apolo, e na hora um dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Aí Paulo tem que se levantar: ei, olha, quero falar para vocês que Paulo plantou, o Apolo regou, mas que dá o crescimento é Jesus. É o Salvador, é o Mestre Jesus, ele que dá o crescimento, ele que dá sabedoria, ele que faz milagre. Nós somos só instrumento dele. Ele está falando da igreja, colocando toda a glória e louvor para Deus. Falando da igreja, porque um planta, outro colhe. Qual é o que planta? É evangelista. Ele sai falando de Jesus, vai plantando a palavra, vai para o hospital, vai para um lado para o outro. E aquele que corre? O pastor está lá com o rebanho, é culto, ele está lá ensinando, orientando. O pastor está ensinando. Um ganha, outro ensina, e o outro está também adorando o Senhor. Outro está intercedendo, discípulo. Então, discípulo é aquele que ora, discípulo é aquele que adora, discípulo é aquele que prega a palavra e vive a palavra, discípulo é aquele que trabalha com alegria, discípulo do Senhor. Isso é discípulo, é a igreja do Senhor, que anda na vontade do Senhor. Aí tudo que nós pedimos, o Senhor vai mandar, porque nós temos crédito com Jesus, nós temos crédito com Jesus. Quando tu interceder, eu ouvir a oração, porque tu tem crédito com Jesus. Por quê? Porque você está dando fruto no reino dele. E algo que dá fruto, ele coloca mais água, ele aduba, ele faz ainda desenvolver mais, ele usa mais, e porque está dando fruto no reino. E o fruto serve para quem? Para outras pessoas. Tudo que vai sair de nós é para outras pessoas.
A palavra alimenta as pessoas. A oração vai interceder para outra pessoa, para realidade de livramento de cá. Tudo que sai do instrumento de Deus é para benefício de pessoas que estão precisando do socorro. Quem vai socorrer? A igreja. A igreja do Senhor. Ele é por todo mundo. O Ele do Senhor. Ele por todo mundo. Lerai a minha palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Tocaremos os enfermos e serão curados. Então Jesus quer usar a igreja. Dom da cura, irmão. Quem tem o dom da cura? Tem que ir para o hospital. Quem tem o dom da cura? Alguém está doente? Vai lá que tem o dom da cura. E nome de ele recebe. É para usar o dom da cura. É para usar. Quando deve vir assim, pessoa doente, eu uso mesmo. Jesus por atrás da minha mão. E eu coloquei a mão lá do creio. Então, ele dá uma palavra aqui para fortalecer mais tua fé. Eu dou uma palavra, oro. Em nome de Jesus, o milagre acontece. Obrigado, Senhor. A glória é tua, glória é teu. O dom da cura é isso. Mas o homem disse: ei, tu tens chamado. Como é chamado? Tu é intercessor, é? Então vamos orar. E a intercessão é forte. Deus chama o homem e uma mulher para interceder. Se nós obedecer, a gente está orando, Deus está movendo, a mão dele fazendo milagre. Quanto livramento o Senhor não deu para minha família? Meus irmãos aí estão servindo a Deus, porque se me mostrava, meu irmão caindo, eu sonhava dobrar o joelho do Senhor, protege meu irmão, que apitou para a terra e guarda. Quando eu chegava lá conversando com o meu irmão de Sônia, quase que eu caio, eu estava apitando, agora eu estou amarrando a corda e na minha cintura para não cair. Aí eu ria, eu disse: obrigado. Senhor, me usando aquela dor para me orar. Irmão intercessor, que tem um chamado homem e mulher, coloca em prática, que a tua intercessão vai dar livramento em qualquer lugar da terra, pode ser nos Estados Unidos, no Japão, pode ser outra cidade. Deus vai mover a mão dele, vai proteger o teu filho, teu parente, porque Deus é fiel naquilo que ele vai fazer. Ele investe nós para colocar em prática. Tudo que nós fizermos, pode ter certeza. Quando nós estamos, sabe o que é? Usando o que o Senhor nos deu e está trabalhando ao nosso favor. Está trabalhando a nossa família. Terminando. E aquele que tinha só um talento ele tinha. Se ele pega esse talento e trabalha, ia ficar com mais, ia ser conforme a sua capacidade. Então esse Senhor, eu disse: esse não tem capacidade muito para ter muito, mas vou dar para ele. Porque nesse um ele pode se dedicar a trabalhar e pode ir para 2. Porque o outro foi para 10, que tinha 5, e 2 foi para 4, então se disse a capacidade desse é 1, vou dar para ele um talento, ele pode trabalhar e vai, pelo trabalho dele vai ser 2. Só que esse aí, por um talento que ele tinha, enterrou. Ele foi enterrar o talento. Por isso que para Deus, irmão, ele tem vaso pequeno e tem vaso grande. Se é vaso pequeno, se for vaso pequeno, serve para muita coisa. Quem não quer um vasinho pequeno para decorar uma mesinha, irmão? Não é só o vaso grande, faço um vaso grande, pequeno. Mas quem não quer um vasinho desse pequenino para a mesa? O vaso grande, não dá para meter numa mesa, mas coloca um desse pequenino, fica bonitinho, todo mundo fica olhando, irmão. Então, o Senhor que faz o vaso, o homem ele quer. Se for um vaso grande, ele vai comprar mais. Se for pequeno, vai comprar daquele tanto que ele vai produzir. Só tinha um, mas se ele trabalhar direitinho, ia produzir, talvez ia ser salvo. E também ia receber muito bem se a bom e fiel, fosse fiel um pouco, sobre muito por ele. O Senhor ia fazer isso com ele. Mas na hora ele pegou, foi criar o que ele tinha um só que terminou. Irmão, tem pessoa que tem um só, uma coisa só. Foi enterrar aí, o que aconteceu? O Senhor chegou aí. Vê se vai contar, Senhor. Sei que o teu homem severo, falou que Deus era severo. Sei que o teu homem é severo. Tu não planta. Olha só. E eu fiquei com medo de ter o teu talento. E agora eu vou te dar, porque de terra é teu. Aí ele disse: servo negligente, servo inútil, ele falou. Porque tu não trabalhasse, como desenvolvesse que eu te dei. Aí ele disse: aquele que tem 10, tira desse que tem isso aí,
e dá para aquele que tem 10. E o outro que tinha 10 recebeu 11. E aquele vai dizer, leva ele, joga ele lá no fogo. Porque é inútil, não serve para nada. Então Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça também, irmão. Temos que saber que Deus é justiça. Fala que o reino dele é reino de amor e de justiça. Então ele é um Deus, sabe o quê? Que quer que nós sejamos justos, porque ele é Deus justo. Justiça vem de Deus. Por isso que ele fala que tem um justo, que ele agradou o Senhor. Então ele dá para a pessoa, ele dá oportunidade, abençoa. E a pessoa tem vezes que não faz aquilo que Deus quer, vai perdendo. E ele perdeu a sua salvação, a vida eterna ele perdeu. O professor diz, leva ele, joga lá no fogo, que lá vai ter sofrimento na eternidade. Olha só. A obediência gera bênção. Ele perdeu a salvação eterna, porque ele foi inútil. Quantas pessoas por aí, irmão, que era para estar cheio disso aqui, irmão. E eu ouvi muita pregação, e eu ouvi o pastor, e rasgar a garganta aqui, e a pessoa está ainda no mundo, está ainda na carne. O perigo está aí, a pessoa, ao invés de correr para Jesus, sabe que há perigo. Sabe que o inimigo está todo o tempo de olho, bramando como o leão, e a pessoa está longe das coisas. E o Senhor já até prometeu promessa, o Senhor já falou, o boca de profeta, e a pessoa já fica ainda brincando, irmão. O diabo não brinca de diabo. A pessoa fica brincando, sabe que a vida que ela tem é uma que ela tem que cuidar, e a vida, o homem é responsável pela vida dele, ou pela morte dele, segundo a morte. O Senhor falou, ele deixa diante de você a bênção e a maldição. Mas Deus fala, escolhe a bênção, porque eu tenho prazer de te abençoar. Só que o homem, Deus fez, um ser humano não foi robô para controlar controles remotos, foi ser humano, decisão de escolha. Ele vai escolher onde irá para a eternidade, se é no céu, e obedecer a Jesus. Se não obedecer a Jesus, se for da vontade do diabo, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Se for da vontade de Deus, eu faço, eu quero, a vida é minha. Tem pessoas que dizem assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida não é tua, não. A vida é de Deus. Tu está esperando porque Deus te deu oxigênio. Tu tem tempo na terra, há tempo para viver, há tempo para nascer e há tempo para morrer. O provérbio fala, provérbio 3. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tem tempo na terra e esse tempo nós temos que dedicar, como o homem falou. Eu quero queimar na presença do Espírito. O tempo que eu tenho, eu quero queimar na presença do Espírito Santo de Deus. No fogo, se eu vou lembrar de fogo, para sair palavra da minha boca abençoada, irmão. A pastora pregou agora. A pastora falou, eu estou só analisando que ela falou sobre o Senhor que chamou. Em quem eu enviarei que pode comer? E foi o profeta. Naquele momento o profeta ouviu esse chamado. Só que o profeta ele reconheceu que ele morava no meio do povo, que era de puro lábio. Então o lábio dele estava contaminado. Por quê? Porque a pessoa impura lábio pega pela boca. Ouve por aqui, quando vem a queima do coração sai pela boca. O que contamina o homem, né? E aquilo que entra, mas aquilo que sai. Aleluia, glória a Deus. O feijão não contamina, nem açaí não. Tá com a mão suja. Tem gente que não tem água e come assim mesmo, mas não vai contaminar não. Se tiver água, lava. Se não tiver água. A pessoa vai comer assim mesmo, só para passar a mão na camisa, mas tiver água, lava. Mas que contamina o homem, que sai de dentro para fora. Isso contamina o homem. Então, o povo estava, contaminado por dentro. Era lábios impuros, pecava muito pelo lábio. Mas o Senhor disse para o anjo tocar no lábio do profeta. E quando o anjo tocou no lábio dele, purificou o lábio. E aí ele saiu, sabe o quê? Fazendo a vontade de Deus. E quando Deus purifica os nossos lábios, sai a palavra de vida, profética, palavra de Deus, sai da boca daquele que está
abençoado por Deus, irmão. Mas não pode ser do Senhor. É só homem. O Senhor, Satanás, ele é o pai da mentira. E Jesus, ele é o Salvador da verdade. Então nós temos que andar na verdade. Porque senão, a vez de nós ser abençoados, a maldição pega. Pela nossa boca, somos justificados, pela boca somos condenados. É pela boca. Jesus não veio para julgar, veio para salvar. Mas ele coloca a palavra, ele não tem que obedecer. Né? Vamos orar ao Senhor, que a hora passa. Senão eu vou pregar mais. Aleluia. Quando não falo amém, o rolo está desenvolvendo na minha mente. Aleluia. Porque tudo que nós recebemos de Deus para nós compartilhar. Aleluia. E a palavra é para mim primeiro e para você. Porque a palavra do Senhor é verificada, a espada do Espírito Deus fala pela palavra. Quer revelação? Começa a ouvir a palavra. A maior revelação é a palavra de Deus. Essa revela, aleluia, para nós o culto escondido. Essa aí é poderosa, a palavra de Deus, promessa para aquele que crê no nome dele. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Discípulo daquele que ora. Hoje você tem privilégio de orar ao Senhor, gritar. Porque no Japão ninguém prega na rua. Lá no Japão não tem igreja não, senão explode a igreja. Hoje no Brasil nós somos livres para adorar, para gritar que ama Jesus. Que hoje nós adoramos aqui. Na Síria, lá o pessoal não tem igreja não. Na Síria é tudo escondido. Os irmãos estão dizendo, olha por nós na Síria. O cristão está sendo torturado, estão matando o cristão. Olha pela população da Síria. A igreja está na Síria. Hoje nós estamos no Brasil. O Brasil é liberado, pode gritar, pode falar nas praças, pode colocar hino, pode fazer aniversário da praça, como teve aniversário, os irmãos lá cantando hino das crianças, hino de Jesus, pode fazer isso, ainda nós estamos aqui ainda, graças a Deus, nós estamos aqui livres para falar que nós amamos Jesus. Então abre a tua boca, porque a pessoa que está querendo abrir a boca, mas que se abrir a boca pode morrer, qualquer momento lá na Índia, na China, na Síria, no Irã, aleluia, nós estamos no Brasil aqui adorando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Porque é o discípulo daquele que ora. Aleluia. E você sabe orar, então ore, busca o Senhor, busca Ele, fala com o teu Deus, fala com o teu Deus, oração para falar com o Deus, que ouve, Ele ouve a nossa oração. Ele que ouve, Ele ouve, Ele se inclina para ouvir a oração da igreja. Porque Ele é o dono da igreja, Ele é a cabeça da igreja. A noiva, aleluia, ela ama Jesus. A noiva está perto de Jesus. A noiva tem o prazer de estar perto do Mestre. Por isso que Ele vai levar a noiva para morar com Ele para sempre. Porque a noiva, aleluia, ela deseja cada dia mais estar conversando com Jesus. E Ele falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, sou aqui que fazem a minha vontade. Quando a senhora, aleluia, com a tua alma, com o teu espírito, aleluia, com vontade, com desejo, Deus, ouve a oração, responde com milagre. Responde com milagre. Santo Deus, poderoso Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar orando ao Senhor. Receba nessa noite a oração dos teus filhos. Grande poder, oração do Rio também é feito. Oração, aleluia, da tua igreja, Senhor, aleluia. Aleluia, ela é poderosa. Porque o nosso Deus é poderoso. Oração, aleluia, no nome de Jesus é poderosa. É do teu nome, Jesus, que eu estou morando. O teu nome que está acima de todos os nomes. Nesse domingo estamos aqui. Reunidos, Senhor, aleluia, aleluia, na oração. Reunidos, Senhor, aleluia, nessa noite. Para falar com o Senhor. Nesse domingo eu pedia para as nossas famílias, Deus de poder, porque só tu, Jesus, que pode proteger a família, só tu que pode proteger os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Todo mundo vai no seu mundo, é herança do Senhor. Nasceu, Senhor, com propósito, teu propósito. A tua palavra diz que o Senhor chamou Jeremias desde o ventre da mãe deles. O Senhor chama Jeremias, eu te constituí como profeta às nações. Jeremias, eu te constituí desde o ventre da tua mãe, Jeremias. Eu te formei no ventre, tu és meu profeta, e tu vais profetizar, e eu vou agir. Olha só, quando nós profetizamos com nossos lábios, o
para os profetas, para a igreja, para o sacerdote. Ele falou para Jeremias, aleluia, te dou poder para te edificar e para te destruir. Aleluia, você, aleluia, quando serve ao Senhor, quando é discípulo de Jesus, Ele te dá poder e autoridade para te destruir as obras do diabo, destruir espírito sanguinário, que é com a Bíblia, espírito de roubo, de assalto, espírito de doença e enfermidade, sai de loucura, desce com a Bíblia, você é queimado, destruído das tuas obras, parece um infeitor, filho de dano, gera o espírito para queimar, para desfazer espírito, toda a mão do diabo. E o Senhor está trazendo poder e autoridade para edificar, aleluia, com a oração, edificar orando. Quando você ora, busca o Senhor move a mão dele para te abençoar. Quando você ora, clama a Ele, o Senhor, aleluia, mora teu irmão. Há oração intercessória nesse lugar, a oração para Jesus salvar, curar e libertar. A oração, aleluia, para evitar livramento. O Senhor tem a chave da morte do inferno. Quando tu ora, o Senhor trabalha. Quando tu ora, o Senhor fecha, aleluia, fecha o inferno. O Senhor fecha a porta do inferno, porque Ele tem a chave da porta do inferno. Quando você ora, a igreja ora, a morte recua, porque o Senhor está, aleluia, no meio da igreja. O Senhor está, aleluia, na noiva. O Senhor peleja. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus forte. Ele é o poderoso da batalha. Aleluia, o homem prepara o cavalo, mas o Senhor a guerra. Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é o Senhor da batalha, Ele é o Senhor da guerra, e todo o trono dele é sentado, mas sobre ele tem o comando, de anjo, arcanjo, querubim, tem Miguel, o exército de anjo, quando a igreja ora, os anjos estão pelejando, os anjos guerreiros estão, aleluia, derrubando o principal das terras, protestados, está caindo comigo, porque o Senhor, aleluia, envia anjos poderosos a favor da igreja que está orando, a favor da igreja que está clamando. Fala que numa batalha, Moisés estava intercedendo, pegando intercessores. Eu creio que no Brasil tem intercessor. Eu creio que é o quarto da terra. Tem intercessores que estão levantando a mão para cima, estão orando, estão clamando ao Senhor. Aleluia, que o Senhor venha dar vitória. Os principados venham cair, a protestade venha cair. E fala que os intercessores estão orando, assim como Moisés no ano passado. Tem intercessor no presente, homens e mulheres que obedeceram a Deus, que obedeceram o chamado, que estão orando de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada. O Senhor desperta intercessores para estar ali intercedendo, desperta intercessores para estar orando, porque o Senhor peleja. O Senhor fala, pede que eu te darei a nação por herança. Aleluia, essa sua hora o Senhor salva. Ele salva a terra por população de uma nação de muita gente, uma nação que o Senhor ia salvar a Síria, que o Senhor ia salvar a África, que o Senhor ia salvar Israel, que venha a igreja de Jesus para que vai dar a vida, que o Senhor ia salvar o Irã, Iraque, que o Senhor ia salvar a Síria, que o Senhor ia salvar meu sonho, para a glória do nome dele, vivendo o profeta, missionário, obreiro, com a escolha, homem de Deus, para chegar lá e levar a portão de salvação, pelo raio, pela televisão, pela internet, que a pessoa venha ouvir a palavra que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. O intercessor igual a mão de Deus. Aleluia. Fala que Moisés orou, mas tinha Hugo, tinha Arão também, orando com Moisés. Aleluia. Tinha, aleluia, a pessoa orando. Quando um ora, a igreja ora. Quando a igreja começa a orar, o Senhor move a mão dele de milagre. A mão dele é poderosa. A mão dele salva. A mão dele liberta. A mão dele cura. Ele está curando, libertando, ressuscitando. Ele é poderoso. Você está pelejando nessa noite. Crê somente, crê somente. Aleluia. Você é poderoso nas batalhas. Aleluia. E fala que o sol parou. O sol parou para a igreja ter vitória. O Senhor vai parando. O Senhor vai parando. O Senhor vai parando. De guerra vai parando. Vai paralisando. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Aleluia. O Senhor é poderoso. Olha que Elias orou. Caiu chuva do céu. Caiu chuva do céu. Aleluia. O Senhor prosperou ao povo dele. Porque tinha Elias que orou e a chuva caiu. A chuva caiu. Quando você ora tem bênção. Quando você ora tem providência. Quando você ora tem livramento. Quando você ora, o Senhor vai a mão dele para fazer milagre. Que Deus, o intercessor,
disse, aleluia, juiz vem, aleluia, vem fazer a minha causa, vem resolver a minha causa, juiz, vem me ajudar, juiz. Todo dia ela estava lá batendo na porta do juiz, e o juiz falou, eu não tenho Deus, eu não tenho homem, mas essa mulher está todo dia na minha casa, essa mulher não está dando sossego para mim, eu vou resolver essa causa, porque eu estou já, aleluia, já estou conhecendo essa causa, eu vou resolver essa mulher, quando você ora, você está batendo no céu, você está batendo na porta, e o Senhor está ouvindo, o Senhor vai abrir essa porta, Ele vai abrir a porta da salvação, a porta da cura, a porta da libertação, a porta da providência, a porta do milagre, Deus, principalmente, porque o Senhor diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará pastagem. O ladrão matava vai destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Quando você ora, aleluia, o Senhor ouve a tua oração. Quando você ora, quando você busca, o Senhor responde. Principalmente, continua orando ao Senhor. Este é o discípulo de Jesus que ora. Aleluia. O discípulo de Jesus é aquele que obedece. Quando você obedece, você tem que ir com Deus. Quando você obedece, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, fala muito bom, muito bem, Senhor, bom e fiel. Quando você obedece, porque você é fiel. Quando você obedece, aleluia, o Senhor faz acontecer, aleluia, milagre. Ele te usa. Todo homem que obedeceram a Jesus foram usados por Deus. Quando você obedece, tem uma unção sobre a tua vida. Uma unção grande, porque é para obra. Quando você obedece o chamado, o Senhor, aleluia, te coloca numa posição de destaque. Ali você vai estar se destacando no meio de alguns que estão ainda sendo membros, alguns que estão congregando, alguns que, aleluia, estão ainda, aleluia, engatinhando, alguns estão no leitinho, mas quando você obedece a palavra, você cresce para baixo, é para baixo o crescimento, aleluia, quando você cresce para baixo a humildade, o Senhor pega na sua vida, Ele falou para aleluia, para os pequeninos, aleluia, Ele falou os pequeninos, aleluia, são usados, os pequeninos, aleluia, João Batista falou, que eu diminua, ele cresça, quando você é humilde, o Senhor cresce na tua vida, cresce no teu ministério, cresce, aleluia, na tua vida em toda a área espiritual, conjugal, financeira, ministerial, o Senhor cresce, aparece, porque Ele é poderoso, Ele vai crescer, a glória plena, a honra plena, a adoração plena, aleluia. Esse é Jesus, que chama nós para ser discípulos. Quando você é discípulo, você adora, você não fica tímido não, o tímido não é o reino do céu, o Senhor te chama para ser discípulo, Ele te dá ousadia, te dá coragem, Ele te dá pulmão para adorar Ele, e aí você começa a adorar, você não está olhando para ninguém não, você olha para Cristo, discípulo não olha para a tempestade, não olha não, discípulo não observa não, ele olha para Jesus, ele anda no sobrenatural, ele anda sobre as águas, porque é discípulo do Senhor. Discípulo adora, ele adora em qualquer lugar. Abacuque foi discípulo, ele falou: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto da vinha, nem que o demônio vá embora, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque a alegria não vem das coisas, a alegria vem, aleluia, com dinheiro no bolso, a alegria não vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor da sua força, a alegria, aleluia, quando você começa a andar com Jesus discípulo, você adora ele em qualquer lugar, é na praia, é no cemitério, onde você for, você está adorando, aleluia, no monte, é no vale, aleluia, onde você for, você adora, é no hospital, é fora, é no campo, você adora o Senhor em qualquer momento, porque o Senhor, aleluia, é a fonte da adoração, aleluia, quando você está na frente, tinha apanhado, aleluia, está acorrentado, as pernas e braços do tronco, mas a alma dele estava livre para adorar. Ele adorou, ele cantou, ele adorou o Senhor numa prisão e as portas se abriram. Adore. Nós estamos aqui adorando, quando quer adorar no reino do Senhor Jesus. Só Ele é digno de adoração. Adorar somente o Senhor, teu Deus, Ele presta culto. Aleluia.
é o dono do céu e da terra. Adora Jesus, que é o dono da tua vida. Adora Jesus, que te deu vida e abundância. Adora, glorifica Ele, exalta Ele, porque nós somos o povo barulhento. O povo barulhento, a igreja do Senhor é os prudentes, aquele que sabe que o seu Redentor vive. Ele se levanta a nosso favor para pelejar. Ele peleja, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus forte, Ele guarda a noiva, Ele protege a noiva, Ele é o nosso escudo das fortalezas, Ele é nosso advogado fiel, Ele é o justo juiz, Ele bate martelo, opera no Senhor, quem pedirá, Ele é poderoso, Ele é amigo de adoração. Aleluia, discípulo da glória, aleluia. O Senhor procura a verdadeira adorador, aquele que adora o Pai em espírito e verdade. Discípulo renuncia. O que é que está atrapalhando a tua caminhada? Renuncia. O que é que está atrapalhando a tua caminhada com Jesus? Renuncia. Faça como o Bartimeu. Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pela terceira vez, aleluia, o Senhor chamou. O Senhor mandou chamar Bartimeu. Bartimeu foi perseverante. Discípulo persevera com Jesus. Ele anda com Jesus. Ele anda uma milha, 2 milhas. Ele anda 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ele anda uma eternidade. Ele vai andar com Jesus uma eternidade, 2, 3, vida eterna para o céu. Discípulo anda para o céu. Ele olha para o céu. Ele anda na terra, mas os olhos dele, a promessa está na eternidade. Isso é o discípulo. Isso é o discípulo. Ele renuncia para seguir Jesus. Ele renuncia os mortos, deixa o morto sepultar-se como morto, ele segue. Ele deixa para trás as coisas que geram morte. Ele deixa para trás a mentira que gera morte. O pai da mentira é Satanás. Ele deixa para trás o que gera morte. Ele deixa fofoca, a feitiçaria. Ele começa a andar com Jesus na verdade, alegre, feliz, amando. Ele vai renunciando. Discípulo renuncia tudo aquilo que eu confia. Ele renuncia, porque agora ele está andando com Jesus. Jesus prometeu para ele, aleluia, vida e abundância na terra e no céu também. Ele está andando com o Senhor, aleluia. Com o Senhor não é confia, é só obediência, é só fidelidade, é só caminhar com Jesus, é só caminhar com Ele. Ele é do maior, Ele é poderoso, Ele vai dando direção e a igreja vai andando com o Senhor. Discípulo, Ele quer, aleluia, discípulo, Ele quer usar discípulo, quer usar homens e mulheres que vão depender dele, aleluia. Discípulo, aleluia, Senhor, Senhor, peraí que eu vou pegar minha bagagem, não leva muita coisa não. Leva o teu cachado, leva um par de sandália, uma capa, uma camisa, leva, diga do seu salário, eu vou prover a caminhada, eu vou prover, não se preocupe com as contas, não se preocupe, aleluia, a palavra de Deus, não se preocupe, o dia da manhã, porque o dia da manhã não pertence, aleluia, o Senhor é bom, o meu Pai que está no céu, não se preocupe no dia amanhã, o que é que você vai comer, o que é que você vai vestir, não se preocupe não, porque o Senhor provê para os pássaros. Nós somos melhores do que os pássaros, nós somos filhos de Deus, nós somos Deus do céu, o nosso Pai é o dono da prata, o nosso Pai é Deus poderoso, o nosso Pai provê, o nosso Pai ajuda, o nosso Pai Deus proverá, Ele provê na tua vida. O que é que você precisa hoje? Ele provê. Aquele que não tem sabedoria, peça a Ele, Ele provê. Aquele que tem pouquinho fé, peça a Ele, Ele dá fé, Ele é o autor da fé, é Jesus, aleluia. Aquele, aleluia, que canta no sobrenatural, anda com Jesus, ele segue, aleluia. Ele andou com Jesus, andou sobre as águas, olha para a tempestade, olha para os problemas, olha para Jesus, que te dá sabedoria, que vai te resolver os problemas. Olha para Jesus, que te dá amor para te amar e perdoar. Olha para Jesus, que te dá perigo para te colocar fé em ação e romper, porque meu justo verá pela fé. Romper, aleluia, o obstáculo. Olha para Jesus, que Ele te dá, aleluia,
É o Senhor que peleja. É o Senhor que peleja. Ele é o cabeça. Ele, aleluia, é a cabeça da igreja. Ele é o leão de Judá. Ele é Jesus forte e poderoso. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Ele diz o fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você diz eu sou fraco, o Senhor diz, mas eu sou forte, e eu entro na tua vida, eu age por ti, eu pelejo por ti, aleluia. O nosso irmão, minha vida é forte, ele falou, minha mãe, meu irmão, minha irmã, só ele que faz a minha vontade, só faz a vontade do Senhor. Ele é forte, ele é forte, ele arrebenta com os leões, arrebenta com o urso, arrebenta com o gigante, o Senhor é forte, é Jesus poderoso, ele é forte, ele peleja. Ele tem força, ele joga a enfermidade para fora, ele joga a morte para fora, ele é forte. Quando você chama ele, vem, dando vida da mudança, ele é forte, anda com ele todo dia. Faça a vontade dele, faça a vontade dele, aleluia. Coloque ele em prioridade na tua vida, seja discípulo de Jesus. Faça a vontade dele, seja discípulo, porque grande coisa o Senhor tem na tua vida, uma nova história, ali um novo projeto, ali um novo livro ele vai escrever a teu favor. Você vai ser testemunho de Jesus, você é testemunho de Jesus, você vai ser, aleluia, vai ser boca de Deus, profeta de Deus, você vai usar os dons, talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos, você vai perseverar, você vai estar produzindo no reino dele, produzindo fruto, você vai dar um passo a mais, você vai ser cheio de Espírito. O Senhor tem muito mais, tem promessa para ti, para a tua casa. Obrigado pela bênção, obrigado pela vitória, obrigado pela resposta de oração, obrigado pela paz, pela alegria, obrigado pela palavra de libertação, obrigado, Senhor, aleluia, pela unção que veio sobre nós, obrigado, Senhor, aleluia, pela tua presença, obrigado porque o Senhor está conosco, Emmanuel conosco, obrigado, continua nos usando, dependemos de ti todos os dias, necessitamos do Senhor, continua cuidando da tua igreja, continua cuidando do teu dono, continua sempre trabalhando, o coração puro, quebrantado, o coração cheio de amor, o coração obediente, agrada ao Senhor. Eu creio que o Senhor achou homem e mulher, segundo o teu coração obediente, vai fazer a tua vontade, para a glória e louvor do teu santo nome. Obrigado. Dá uma noite abençoada, debaixo do teu sangue, do teu anjo que é ao redor da nossa casa, protegendo e guardando família, familiar e parentela. Deus de poder, Deus de maravilha. Eu creio, Senhor, que o Senhor fez milagre, protegeu, guardou da livramento do escape. Eu creio, Senhor, prometido. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Eu, minha família, serviremos ao Senhor. A família dos irmãos, serviremos ao Senhor. As famílias vão voltar para Jesus. Vão servir ao Senhor. Vão renovar a aliança. Vão servir, aleluia, congregar. Eu creio que o Senhor vai despertar as famílias para correr para os braços de Jesus, para os braços do Pai, para ser moldado, lapidado, para crescer na graça do conhecimento. Obrigado. Te amamos, Senhor da Palmeira. Toda a glória, toda a honra, todo louvor é para o Senhor em nome de Jesus. Levanta a mão para cima para receber a bênção, pastor. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja na vida da igreja, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Tempo com Deus é tempo precioso. Tempo com Deus é semente. Tempo com Deus é depositando, aleluia, no altar, aleluia, aquilo que o Senhor tem dado para nós e aquilo que nós temos semeado também pela fé na mão de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado a Deus. Creio que Deus tem, aleluia, muitas vitórias para a igreja que faz a vontade dele. Glória. Amém. Glória a Deus. Quero falar aqui para a semana. Essa semana, creio que vai ser a Santa Ceia, já 31, né? Então a ceia vai ser para a semana.
Vai ter ceia, primeira semana do mês ter ceia, venha ceiar, venha nova aliança. Você que é batizado nas águas, você que se batizou, você tem um acesso, você tem esse privilégio de ceiar com a igreja. Ali na nova aliança, receber saúde, alegria, força, vigor, receber cada dia mais do Senhor e tudo que Ele tem dado para nova era muito mais. Porque todo tempo nós estamos recebendo dele. Ali o maior recebimento dele é a presença dele. É a presença dele que faz nós ter essa vida e abundância. Essa vida feliz, alegre na terra é a presença do Senhor. Glória a Deus. Então, até quarta-feira, sexta, domingo, estamos aqui. Aleluia. Para cultuar com as irmãs. Glória a Deus. Vai no auxílio do Senhor, vai na praia do Senhor, vai com Jesus, vai sendo uma labareda de fogo para o altar do Senhor. Glória a Deus. E o Lucas? O Lucas tá aí, o Lucas, tá acordado. O Lucas gosta de machão, Lucas. Soldado de Cristo. Médico Lucas. E a profetinha?